Olá, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, nação do avivamento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre prisões espirituais. Vimos no vídeo anterior que o Senhor Jesus, ele veio para libertar os presos e libertar os oprimidos, entre tantas outras ações dele em prol do ser humano. Isso está lá em Lucas, no capítulo 4, nós lemos ali a partir do versículo 18. Hoje, dando continuidade a esse estudo, nós vamos falar das prisões. E eu quero ler aqui com vocês Lucas, capítulo 13, vamos ler do versículo 10 ao 13 e depois o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. No versículo 16, Jesus diz assim: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Amém? Deus abençoe aí a sua palavra. Jesus está numa sinagoga, mais uma vez, lemos quando ele fala da sua libertação, ali, da sua missão de libertação, do cumprimento da profecia de Isaías na vida dele. Ele está numa sinagoga, agora nós vemos Jesus numa sinagoga, novamente, e uma mulher passa por ele, uma mulher está ali naquele local, naquele lugar, e ela está encurvada. Ela já estava assim há muitos anos, há 18 anos, que ela já estava nessa situação. E já era algo comum para ela e para as pessoas que a viam. Agora, ela estava em sofrimento. Por que ela estava em sofrimento? Porque ela estava numa prisão. Mas ela não estava na sinagoga? Como que ela estava numa prisão? Então vamos entender aqui o conceito de prisão espiritual. Prisão espiritual é uma prisão invisível aos nossos olhos. É uma prisão que está na dimensão espiritual. Então, nós estamos aqui na dimensão física. Lembra-se que Satanás e seus demônios, eles operam nas regiões celestiais, não é isso? Essas regiões celestiais, você não vai alcançá-la pegando um foguete e indo procurar ela lá depois no meio dos planetas, sabe? Por quê? Porque ela não é visível aos nossos olhos, nem é acessível aos nossos instrumentos ou aos nossos meios de transporte, por mais avançados que sejam. Essa dimensão, esses lugares celestiais estão numa outra dimensão. Então nós estamos na nossa dimensão da matéria, a dimensão física. Tem a dimensão espiritual. Então esta outra dimensão é uma dimensão invisível aos nossos olhos. Nós não fomos preparados para ver a outra dimensão. Porém, a outra dimensão influencia esta nossa dimensão. A nossa dimensão é influenciada pela dimensão espiritual. E muito influenciada mesmo, sabe? A dimensão espiritual, ela acessa, ela entra na dimensão da matéria e faz modificações, inclusive coloca pessoas em prisões. Então, essas prisões, elas são espirituais, como eu já disse, invisíveis.
Ora, como é que nós que somos físicos, seres físicos, matéria, poderíamos ficar presos numa prisão espiritual? Não poderíamos, né? Não podemos ficar presos numa prisão espiritual enquanto matéria. Mas lembra-se que já foi ensinado aqui nessa nossa escola, nesses nossos estudos proféticos, que o ser humano, ele não é só corpo, ele também é alma, ele também é espírito. Então, dentro de nós há uma dimensão espiritual. Então, nós temos em nós parte de nós que é de uma dimensão sobrenatural, é de uma outra dimensão e está dentro de nós. É mesmo? Sim. Sim, senhor. E sim, senhora. Sabe? Nós temos uma dimensão chamada espírito. Corpo, alma e espírito. Mas eu não aprendi isso nos livros de ciência. E nem vai aprender. E nem vai aprender. A ciência não trabalha com outra dimensão. Que ela não pode ver, não pode examinar, não pode testar em laboratório, não pode repetir o fenômeno. Então, esquece que não tem nada a ver com ciência isso aí, tá bom? Tem a ver com fé, tem a ver com palavra de Deus. Então, tornou acessível a nós o conhecer essa outra dimensão através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, através da igreja, do Senhor Jesus. Então essa é a nossa fonte, ok? Então a nossa fonte é essa, não é científica. Se o seu Deus for o Deus da ciência, então você jamais vai poder aceitar esse Deus aqui. Mas se você entender que a ciência não é um Deus, ela é apenas uma ferramenta, é algo útil, cumprindo suas funções, e que ela não tem poder de eliminar o que ela não vê, o que ela não atesta. Ela não é Deus, ela não pode eliminar, entendeu? Ela não pode eliminar o que ela não consegue ver. O que ela não consegue ver, ela só pode dizer que não consegue ver, não tem como provar. Mas ela não pode dizer que não existe. Como é que ela pode dizer que não existe o que ela não vê? Né? Não seria o caso dela não ter instrumentos para ver ainda? Então, falta humildade à ciência. Lembra-se o que Satanás... Preste atenção aqui, queridos. Você está na aula de guerra espiritual, você está falando com pessoa que trabalha com guerra espiritual. Então, veja bem. Quando Satanás disse para Eva... como é que foi a tentação? Você se lembra? Lá em Gênesis 3. Como é que ele disse? O que seduziu Eva? O que ele usou para seduzir? Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. É que essa palavra conhecerão e ter conhecimento significa ciência. Vocês terão ciência. Vocês terão o domínio da ciência. Essa foi a grande sedução de Adão e Eva. Você sabia disso? Ter o domínio da ciência. Então, ciência é muito boa, é maravilhosa. Eu sou da ciência, né? Faço parte da ciência, estudo sobre a ciência. Todos nós, na verdade, né, que estudamos, nossas escolas, faculdades, todos nós fazemos parte aí da ciência, usamos a ciência nos beneficia, né? A ciência é uma bênção, né? A ciência é uma bênção, os remédios, né? Tudo, a medicina, tecnologia. Eu estou transmitindo isso para você, faz parte aí da ciência, né? A tecnologia para descobrir tudo isso. Então isso é maravilhoso. Mas, ponto! Bota um pontinho aí. Ponto. Cumpriu sua missão, está cumprindo sua missão muito bem. Ponto. Eu estou sendo aqui, estou falando com você, eu estou sendo visitado aqui por uma borboleta, um ser, até muito bonito. Passou por aqui algumas vezes, foi para ali. É uma coisa tremenda, uma enorme borboleta aqui me visitando. Interessante que ainda há pouco eu orava antes de começar esse vídeo e repreendendo todo o mal, né? Pedindo ali a presença dos anjos e mandando todo o mau espírito das trevas, né? Se afasta e não tem lugar aqui. Daqui a pouco teve uma revoadazinha de pássaros. E eu disse na minha fé, vão mesmo. Vão mesmo. E agora já uma borboleta linda cruzando aqui. É maravilhoso aqui a nossa estância Israel, né? Você que não conhece,
Você vai conhecer em breve, em nome de Jesus. Então, a ciência é maravilhosa, mas vamos botar um pontinho aí e vamos agora caminhar na dimensão do espírito. A Bíblia diz assim: o corpo volta ao pó, voltará ao pó. Quando a pessoa morre, o corpo voltará ao pó, de onde ele veio, né? Lembra-se que Deus fez do pó da terra o homem, o ser humano. Corpo voltará ao pó e o espírito a Deus que o deu, ok? Então olha só, por que o espírito não vai ficar na terra? Por que o espírito não é enterrado, não vira pó, não se desintegra? Por quê? Porque não é dessa dimensão. Não é dessa dimensão. É da dimensão espiritual. Então, ele não será consumido por essa dimensão. Ele vai para a dimensão espiritual. Por isso que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, o espírito volta a Deus que o deu. Aí, todo o espírito volta a Deus. Todas as pessoas. Agora, quando chega diante de Deus, cada um vai ter o seu destino. Aí já é uma outra coisa, ok? Mas que todos voltam a Deus, voltam. Aí cada um terá o seu devido destino. Muito bem. Então, vamos falar aqui do ser humano, da pessoa viva agindo nesse mundo. Então é corpo, alma e espírito. Veja que essa dimensão da alma, a alma está na nossa mente, pensamentos, emoções, vontades. Então, a alma, ela também é imaterial. Também é imaterial. Embora nós tenhamos no nosso corpo todas as estruturas onde a alma opera, né? Então, nós temos a estrutura do nosso cérebro e nós temos a memória. Então, você sabe mais ou menos onde se localiza a memória, mais ou menos onde se localiza a emoção. Isso é identificado, é localizado em partes do cérebro da pessoa, né? Embora hoje já não existe mais aquela teoria antiga da localização, né? A memória está aqui, o sentimento está ali, isso já está ultrapassado e o entendimento hoje já é de um cérebro que se integra, né? Um cérebro como um sistema, é um sistema. Então tem os locais de maior impacto, né? Ali que você ainda tem a visão de localização, mas não é só aquele local que mantém, por exemplo, a memória, né? Então ela pode ser afetada em qualquer outra parte do cérebro. O cérebro interage integralmente. É uma coisa linda, fantástica, né? Que só olhando para o cérebro a pessoa deveria se converter, né? Só olhando estudando o cérebro a pessoa deveria se converter, porque é impossível que o acaso formasse um ser tão maravilhoso como o ser humano e um cérebro tão fantástico como o cérebro humano, né? Alguém já disse, isso foi assim bem interessante, e ele comparou essa teoria do acaso. O acaso, uma grande explosão, poeira cósmica voou para tudo quanto é lado e lá pelos milhões de anos surgiu o ser humano, essa perfeição toda. Alguém comparou assim: você coloca dentro de um depósito, um monte de peças. Você coloca ali, peças para lataria, para fazer algo grande. Você coloca ali rodas de carro. Você joga ali um monte de parafusos e joga rolos de fio. E você vai jogando tudo misturado, né? Você joga dentro de um depósito, fecha a porta. Passa um tempo, vem um vendaval e bate naquele depósito. Já viu aqueles vendavais, aqueles furacões lá nos Estados Unidos? Acontece muito, né? Que a casa fica subindo numa espiral, até caminhões sobem também, né? Aquela coisa terrível. Eles inclusive têm aqueles abrigos subterrâneos para se protegerem. Aí quando passa, tá tudo destruído, né? Depois que passa aquele vendaval. Então alguém disse assim:
Então, naquele depósito que estava cheio daqueles materiais, aquelas peças, tudo solto, tudo jogado ali. Pedaço de fio, prego, parafuso, porca, tudo ali guardado naquele depósito, tudo solto. Passou aquele vendaval. Aí, mexeu com tudo aquilo ali. O depósito era bem forte, ficou em pé, né? Só balançou, rodopiou, mas ficou lá intacto. Foram lá, abriram a porta do depósito. Sabe o que eles viram lá dentro? Um Boeing 747 montadinho. Sabe? Quando o vendaval passou, balançou, aí foi parafuso pra cá, porca pra lá, aí juntou um parafuso com porca, o fio ligou não sei o quê, e fez, e a roda foi pra... Quando entraram, olha a surpresa, um Boeing 747. Prontinho, abriram a porta, os instrumentos de navegação aviônica, né? Tudo ali, os bancos, roda, asa. Eita! Como é que surgiu esse Boeing aqui? Eu falo assim, foi o acaso. Que teve esse vendaval, as peças, uma bateu na outra, então por acaso resultou num Boeing 747. Essa é a lógica da grande explosão, e foi juntando, bateu poeira cósmica para lá, para cá, para lá, saiu você. Com esse seu cérebro, com 100 bilhões de neurônios. Com a consciência, com alma, com sentimento, emoção, amor, raiva, tristeza, alegria. Circulação sanguínea, seus pulmões, seu coração, os músculos. É esquisito, né? Então não mexa com o povo de Deus. Não mexa, não entre na guerra. Para entrar na guerra, você tem que vir preparado. Porque vem de lá para cá e vem daqui para lá. E vai daqui para lá. Isso é guerra espiritual. Então, preste atenção, acompanhando o nosso estudo, que esta dimensão espiritual, que é o espírito, e essa dimensão da alma, porque a alma, eu estava dizendo, embora haja toda essa questão cerebral, do cérebro, existe essa parte material da alma. Por exemplo, onde está a consciência? Né? Então, hoje, a neurociência trabalha, inclusive, para estabelecer uma consciência como interação química elétrica do cérebro. Então, a ciência vai ter que colocar tudo na dimensão material. Tudo. Mas olha só, a gente sabe que alma, sentimento, emoção, isso está muito além da química. A gente sabe disso. Então, temos a parte espiritual, que é o espírito, e temos a parte emocional, que a gente sabe que não é totalmente física. Tem a parte física do cérebro, mas não é totalmente física também, ok? Muito bem. Então, esses dois elementos podem ser aprisionados nas prisões invisíveis de Satanás. Podem ser aprisionados nas prisões invisíveis de Satanás. Então, hoje, há pessoas que estão andando entre nós, mas o espírito está numa prisão. Prisão espiritual. Uma outra dimensão, tá? Há pessoas que estão andando entre nós e a mente, no sentido de alma, está numa prisão espiritual. Está numa prisão espiritual. Numa outra dimensão. A pessoa está entre nós, mas parte dela está numa prisão espiritual. Aí a gente vai dizer, mas como pode? Mas como pode isso? Como pode? Eu não tenho como eu entender isso. Claro, nós somos dessa nossa dimensão aqui da matéria. Então nós temos dificuldade, sim, de entender aquilo que não é da dimensão
da matéria, nós temos dificuldade de entender. Porém, nós somos crentes, né, no Senhor Jesus, e olha o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 4, que lemos no último estudo. Eu vou ler agora um versículo apenas, Lucas 4:18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então o Senhor Jesus está falando da missão dele. Então a missão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio à terra, mas com uma missão de abrir esses cárceres espirituais e emocionais também, e resgatar de lá o espírito da pessoa, a alma da pessoa, e juntar novamente a pessoa, e a pessoa de forma integral poder fluir com a sua vida. Isso se chama libertação. Aí nós lemos lá no capítulo 13 de Lucas também, Jesus na sinagoga, né, como nós lemos no início, e o Senhor Jesus, ele vai dizer lá no versículo 16, né, do capítulo 13, ele diz assim: esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Satanás a mantinha presa por 18 longos anos. Ninguém estava vendo Satanás, ninguém estava vendo a prisão, mas Jesus viu e a libertou. Jesus a libertou. E você vai ler depois, pode ler toda essa história, vai ver que os fariseus, aquele grupo mais radical, como era dia de sábado, sábado não podia trabalhar, não podia fazer nada, tinha que guardar o sábado, né? Aí, sendo que eles colocaram mais tradição do que o espírito do sábado, né? Porque o espírito do sábado, Deus nos deu o sábado, nos deu o Shabá. Ele deu o Shabá não foi só para o judeu, ele deu o Shabá para a humanidade. Porque o Shabá nasceu no Gênesis, quando Deus acabou de criar tudo. Então, no 7º dia, ele estabeleceu o Shabá. O Shabá foi incorporado aos judeus muito tempo depois. Muito tempo depois que nasceu o povo judeu, né? Então, o Shabá para toda a humanidade. E o Shabá é um tempo muito favorável para a libertação, que é um tempo de descanso. E Jesus, naquele Shabá, ele liberta aquela mulher. Então, eles disseram, os fariseus disseram: tem 6 dias para fazer isso, vai fazer isso no sábado? Aí Jesus disse assim: se o seu boi, o seu jumento, está amarrado no sábado, está com sede, você não desamarra ele para levar ele para beber água? Como eu não iria soltar essa mulher que estava presa por Satanás por 18 longos anos? Entendeu? Então nós vemos aí uma prisão espiritual. Uma prisão espiritual, e essa mulher foi liberta. No último vídeo eu disse: olha, vai se preparando, que você vai sair de qualquer prisão. Chegou o libertador. O libertador é o Senhor Jesus. Amém? Próximos vídeos nós vamos mostrar algumas dessas prisões sendo abertas, como elas são por dentro. Então eu aguardo você nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. E eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa a bênção do Senhor, a paz do Senhor e a libertação do Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom!